Sejam muito bem-vindos ao canal Histórias de Terror. Não esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos, e também deixe seu like. Obrigado. O hipnotizador de ratos. Há muitos anos, a população de Amelin foi atormentada por uma inumerável multidão de ratos que vinha do norte, em bandos tão cerrados que a terra estava toda coberta deles. Um carroceiro não ousaria, com a sua carroça e os seus cavalos, passar por um caminho por onde esses animais desfilassem. Tudo era rapidamente devorado por eles e, numa granja, esses ratos tinham menos trabalho de comer uma tonelada de trigo que o de beber um copo de vinho. Ratoeiras, armadilhas, venenos eram inúteis. Mandaram vir de Bremen um navio carregado com 1.100 gatos, mas de nada isso serviu. Por 1.000 que se matavam, 10.000 surgiam, e mais esfaimados que os primeiros. Numa palavra, se não se achasse um remédio para esse flagelo, nem um grão de trigo restaria em Amelin e todos os habitantes morreriam de fome. Eis, porém, que numa certa sexta-feira, se apresenta diante do burgo-mestre da cidade um homem alto, trigueiro, de grandes olhos, boca fendida até as orelhas, trajando um gibão vermelho, com um chapéu pontudo, calções guarnecidos de fitas, meias compridas cor de cinza, e sapatos de fivela cor de fogo. Trazia a tiracolo um saquinho de couro. Parece-me que estou ainda a vê-lo. Ofereceu-se ao burgomestre para, mediante a paga de 100 ducados, livrar a cidade do flagelo que a assolava. O leitor bem pode imaginar que o burgomestre e os burgueses logo consentiram em aceitar o negócio. Imediatamente o estrangeiro tirou de seu saquinho uma flauta de bronze, e tendo-se posto no meio da praça do mercado, de costas, note bem o leitor, para a igreja que ali havia, começou a tocar uma área tão estranha e tal como jamais um flautista alemão houvera tocado. Eis que, ouvindo essa área, de todos os celeiros, de todos os buracos de parede, dos forros das habitações e dos tetos, ratos e ratazanas, às centenas e aos milhares, acorreram a ele. Sempre tocando a flauta, o estrangeiro encaminhou-se para o rio Vezer e, ali, tendo tirado os seus sapatos, entrou em água, seguido de todos os ratos de Amelin, que, desse modo, morreram todos afogados. Mas, quando o estrangeiro se apresentou na intendência, para receber a recompensa, o burgomestre e os burgueses, imaginando que poderiam regatear com um homem, que não tinha advogados, não tiveram pejo de oferecer 5 ducados, em vez dos 100 que lhes haviam prometido. O estrangeiro protestou, e eles o mandaram andar. O homem ameaçou-os de os fazer pagar mais caro, se não cumprissem o contrato ao pé da letra. Os burgueses deram grandes gargalhadas diante dessa ameaça, o puseram de porta fora, chamando-o de bom sedutor de ratos, injúria que os garotos da cidade repetiram, acompanhando o estrangeiro pelas ruas até a Porta Nova. Na sexta-feira seguinte, na hora meio-dia, o estrangeiro reapareceu na praça do mercado, mas, dessa vez com um chapéu cor de púrpura, de abas reviradas de uma maneira bizarra. Tirou de seu saquinho uma flauta muito diferente da primeira e, desde que começou a tocá-la, todos os garotos da cidade, de 6 até 15 anos, o seguiram e saíram da cidade com ele. Os habitantes de Amelin seguiram atrás, até a montanha de Koppenberg, junto de uma caverna que está agora tapada. O tocador de flauta entrou na caverna e todos os garotos com ele. Durante algum tempo, ouviu-se o som da flauta. Depois, foi diminuindo, até que não se ouviu mais. Os garotos desapareceram e, desde então, não se ouviu mais falar deles. Sejam muito bem-vindos ao canal Histórias de Terror. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho para receber o aviso de novos vídeos, e também deixe seu like. Obrigado. Uma singular história de fantasma. Uma história muito singular,
que compõe um dos tópicos sociais sensacionais do dia, é a mais bem autenticada das muitas histórias sobrenaturais que foram contadas ultimamente. Há pouco tempo, um jovem e conhecido artista, o Sr. A, foi convidado a fazer uma visita ao seu distinto amigo, o Sr. Itzard. A casa estava cheia de convidados, mas um belo e amplo quarto, aparentemente um dos melhores da casa, foi colocado à sua disposição. Por 3 dias, teve ele uma agradável estadia, encantador em todos os detalhes, exceto por todas as noites, o artista padecia de um sonho horrível. Sonhava ele que realmente fora acordado, subitamente, por alguém que entrava em seu quarto. E, olhando em volta, via que o recinto estava brilhantemente iluminado. Na janela, estava uma dama elegantemente vestida. Parecia estar jogando algo fora, pela janela. Feito isto, a dama virava o rosto para o seu único espectador. A mulher exibia um semblante tão distorcido pelas más paixões, que o artista estremecia de horror. Logo a luminosidade e a espectral figura, de terrível semblante, desapareceram, deixando o artista mergulhado no terrível pesadelo. Ao voltar para casa, na cidade, imensamente assombrado pelo amedrontador semblante que o perturbou por 3 noites consecutivas, o artista fez um desenho da terrível figura espectral. E o fez de um modo tão real e fidedigno que aquela expressão maligna parecia horrorizar todos que a viam. Não muito tempo depois, o artista fez uma visita noturna ao Sr. Itzard. Este senhor o convidou à galeria de arte, pois desejava mostrar-lhe alguns notáveis e antigos retratos de família. Qual não foi a surpresa do Sr. A ao reconhecer, entre os retratos, na forma de uma senhora imponente e bem vestida, aquela que tanto perturbou seu sono, em sua visita anterior. Faltava-lhe, contudo, aquela expressão revoltante e perversa. Assim que viu a pintura, artista, involuntariamente, exclamou: "Ora, eu já vi esta senhora." "Bem, isto dificilmente seria possível", disse o senhor I, sorrindo, "já que a dama retratada morreu há mais de 100 anos. Era a segunda esposa de meu bisavô e de tudo dispunha, menos do crédito da família. Sobre ela recaía a incisiva suspeita de ter assassinado o filho de seu marido, havido em um casamento anterior, a fim de tornar seu próprio filho o herdeiro da propriedade. O infeliz garoto quebrou o pescoço ao cair de uma janela, e havia todos os motivos para acreditar que ele foi precipitado da janela por sua madrasta." O artista contou, então, ao anfitrião as circunstâncias de sua experiência, foi o sonho, e mandou buscar o desenho que fizera da aparição. Notou-se que, no que diz respeito às características, era idêntico ao retrato na galeria do Sr. Itzard. O desenho já foi fotografado, mas, em razão de sua hedionda expressão, não é nada agradável de se ver. Guillaume Apollinaire. De 1880 a 1918. O barão de Ormeza levou, rapidamente, a mão na cicatriz, que eu acabará de perceber em sua cabeça, e puxou o cabelo para trás, para cobri-la. "Eu devo estar sempre muito bem penteado", disse-me, "se não se percebe, claramente, essa mancha, suja e lívida, no meu couro cabeludo. A todos causa a impressão de que sofro de descamação. Essa cicatriz não é recente. Remonta à época em que eu fui fundador de uma cidade. Tal foi há cerca de 15 anos, na Colômbia Britânica, Canadá. Coque City. Uma cidade de 5.000 almas. Seu nome Coques veio de Chislon Coques, um camarada meio cientista, meio aventureiro. Ele propiciou a corrida àquela parte das montanhas rochosas, virgem à época, onde permanece, até os dias de hoje, Coque City. Os mineiros foram recrutados em quase toda parte, Quebec, Manitoba, Nova York. Foi nesta última cidade que conheci Chislon Coques. Eu estava lá há cerca de 6 meses.
mas devo admitir que não ganhava sequer um centavo e morria de tédio. Eu não morava sozinho. Vivia com uma alemã muito bonita, cujos encantos faziam sucesso. Nós nos conhecemos em Hamburgo. Eu havia me tornado seu empresário, por assim dizer. Seu nome era Marisibil, ou Marisibil, para falar como as pessoas de Colônia, sua cidade natal. Preciso acrescer que ela me amava loucamente? De minha parte, eu não sentia ciúmes. No entanto, essa vida preguiçosa pesava mais sobre mim do que você imagina. Eu não tenho alma de rufião. Mas, em vão, tentei empregar meus talentos naquele trabalho. Certo dia, num salão, deixei-me levar por Chisholm Cox, que, encostado ao balcão, falava alto e exortava as pessoas a segui-lo até a Colômbia Britânica. Dizia conhecer um lugar onde abundava o ouro. Misturados em seu discurso estavam Cristo, Darwin, o Banco da Inglaterra e Deus me dane se eu sei por que motivo, a papisa Joana. O tal de Chisholm Cox foi muito convincente. Alistei-me em sua tropa com Marisibil, que não queria me deixar, e partimos. Comigo, não levei parafernália alguma de marinheiro, senão equipamentos de bar e muita bebida, uísque, gin, etc., cobertores e balanças de precisão. Nossa viagem foi muito penosa. Todavia, assim que chegamos ao lugar onde Chisholm Cox queria nos levar, construímos uma cidade de madeira, batizada com o nome de Cox City, em homenagem a quem nos guiou. Abri o meu bar, que logo ganhou intenso movimento. O ouro era realmente abundante, e eu participava dos negócios. Muitos dos mineiros eram franceses ou franco-canadenses. Também havia alemães e gente de língua inglesa. Mas o elemento francês predominou. Mais tarde, chegaram mestiços franceses de Manitoba e um grande número de piemonteses. Alguns chineses também vieram. Assim, depois de alguns meses, Cox City tinha cerca de 5.000 habitantes, dos quais apenas 10 eram mulheres. Eu havia estabelecido uma posição invejável naquela cidade cosmopolita. Meu salão estava florescendo. Eu o chamei de Café de Paris, e esse nome agradava a todos em Cox City. Asterisco. Os grandes resfriados se fizeram sentir. Foi terrível. 50 graus abaixo de zero é uma temperatura deplorável. Então, percebeu-se, com terror, que Cox City não tinha provisões suficientes para enfrentar o inverno. Não havia comunicação possível com o resto do mundo. Era a morte em iminente perspectiva. Os suprimentos logo se esgotaram e Chisholm Cox fez uma proclamação comovente, na qual nos deu a conhecer todo o horror de nossa situação. Ele nos pediu desculpas por ter nos levado à morte, mas, apesar de seu desespero, encontrou uma maneira de falar sobre Herbert Spencer e o falso Serdis. O final desse evento foi algo terrível. Cox convidou a população para se reunir, na manhã seguinte, na praça que havia sido cuidadosamente instalada no centro da cidade. Todos deveriam trazer uma arma e, a um sinal, cometer suicídio. Tudo para escapar da tortura do frio e da fome. Ninguém protestou. Nas circunstâncias, parecia altiva aquela solução. Até mesmo Marisibil, em vez de choramingar, me disse que ficaria feliz em morrer comigo. Distribuímos o álcool restante. Na manhã seguinte, caminhamos de braços dados até a praça mortuária. Mesmo que eu vivesse 100.000 anos, jamais poderia esquecer o espetáculo daquela multidão de 5.000 pessoas envoltas em casacos e cobertores. Cada um tinha um revólver na mão e juro, todos os dentes batiam. Chisholm Cox se elevou sobre nós, empoleirando-se num barril. De repente, levou o revólver à testa. O tiro disparou. Era o sinal, enquanto Chisholm Cox caía, morto,
de seu barril, todos os habitantes de Cock City, inclusive eu, estouravam os seus miolos. Que lembrança terrível! Que tema para a meditação essa unanimidade no suicídio! E que frio terrível fazia! Eu não estava morto, senão atordoado. Logo me levantei. Havia apenas uma ferida, a rigor, um inchaço, que me causava grande sofrimento. Aquela ferida, cuja cicatriz levarei comigo pelo resto da vida, me fazia lembrar que eu tentará me matar. E por que eu estava sozinho? Marizibil. Gritei. Ninguém me respondeu. Com os olhos arregalados, tremendo de frio, permaneci muito tempo a olhar para aqueles mortos. Todos exibiam um ferimento voluntário na testa. Então, senti uma fome terrível, que torturou meu estômago. As provisões haviam se esgotado. Nada encontrei nas casas onde procurei. Aterrorizado e hesitante, joguei-me sobre um cadáver e devorei seu rosto. A carne ainda estava quente. Eu me saciei sem nenhum remorso. Então caminhei pela necrópole, pensando em como fugir dali. Armei-me, agasalhei-me cuidadosamente e saturei-me com todo o ouro que poderia carregar. Veio-me, então, a preocupação com a comida. O corpo feminino é mais farto em gordura, sua carne, mais macia. Encontrei um corpo de mulher e lhe cortei as 2 pernas. Esse trabalho me levou mais de 2 horas. Mas encontrei 2 presuntos, que pendurei ao pescoço com 2 tiras. Somente então percebi que havia cortado as pernas de Marizibil. Contudo, minha alma de antropófago mal se comoveu. Eu estava especialmente ansioso para escapar dali. Escapei e, por milagre, encontrei o acampamento de um lenhador, exatamente no dia em que minhas provisões se esgotaram. A ferida que eu fizera em minha cabeça logo sarou. Mas a cicatriz, que cuidadosamente escondo, me faz lembrar constantemente de Cock City, a necrópole boreal, e de seus habitantes congelados, preservados pelo frio na forma em que caíram, armados e feridos, com os bolsos repletos de um ouro inútil, o ouro pelo qual morreram.